Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e compartilhe sempre nossos vídeos. Não gostei do Flamengo, o próprio Felipe Luiz falou isso também na entrevista coletiva, que não foi um Flamengo como ele gostaria de ver. De fato, no primeiro tempo parecia que o Flamengo estava jogando um amistoso, embora fosse de fato um amistoso, um jogo apenas para cumprir tabela. O Criciúma, embora estivesse dando a vida em campo, mas mostrou por que está brigando para ser rebaixado e que deve ser rebaixado, porque é um time, tecnicamente falando, muito fraco, não soube aproveitar as oportunidades que teve no primeiro tempo. No segundo tempo, com as mexidas do Felipe Luiz, o Flamengo melhorou e aí foi para cima e conseguiu concluir bem a partida, conseguindo a vitória por 3-0. Repito o que eu falei, o grande destaque para mim foi o Bruno Henrique. Gostei da partida do Varela, não só pelo gol, mas mostrou que pode ser um jogador importante para 2025 e foi um jogo importante também para o Luiz Araújo, um jogador que estava sendo peça crucial até a lesão grave que ele teve no joelho. Ele pôde retornar aos campos, entrou e fez aí um gol, querendo ou não, isso dá um novo ânimo para o jogador começar a pré-temporada em 2025. Então foi uma partida aí, digamos assim, para alguns jogadores voltarem a marcar. O Varela não fazia gol há muito tempo, o Bruno Henrique estava vivendo um jejum de 16 jogos sem marcar, embora estivesse fazendo aí boas partidas, e o próprio Luiz Araújo também estava sem balançar as redes desde agosto. Então, de maneira geral, um Flamengo que não jogou bem os 90 minutos, mas jogou o suficiente para vencer por 3-0. Nossa, 3-0 e não jogou tão bem? Sim, essa é a verdade. Não jogou tão bem, mas o Criciúma é um adversário tão fraco que o Flamengo conseguiu, mesmo com muitos desfalques e não jogando muito bem, fazer 3-0 no adversário, mesmo dentro da casa do time do Criciúma. Mais de 10 desfalques aí, ô Lucas Pedrosa. Um placar de 3-0, aí como o Vene trouxe, né? Para quem não viu, meu Deus, né? Amassou o Criciúma. Na verdade, eu senti um Flamengo leve, assim, que controlou o espaço, que controlou a posse dele e que foi muito efetivo, assim. Não ia... Às vezes o torcedor fica esperando um show, mas se você pensar o nível de desfalques que você tem numa competição que você só quer garantir mais um lugar, olha, na minha opinião, foi um jogo espetacular para o Flamengo, porque não foi uma atuação espetacular, mas foi efetivamente espetacular. E se você parar para pensar, isso que importa no futebol. Daqui a 2 anos, quando a gente olhar lá, 3-0, veja como foi. Você não vai ver como foi, você só vai olhar o placar, ô Lucas Pedrosa. Assim, o Flamengo não quer mais nada também no campeonato. Eu acho que jogou o primeiro tempo em ritmo de treino total, só que o Criciúma é um time desesperado, né? E aí um time desesperado acaba dando espaço, acaba tendo que buscar o resultado, coisa que não é característica do Criciúma. É um time muito mais reativo do que um time que vai propor. E o Flamengo se aproveitou desses espaços com a belíssima partida que o Bruno Henrique, como o CT, o Vinícius citou aqui. Eu acho que é muito a excelente notícia a volta do Luiz Araújo, que já tinha até sido relacionado para outros jogos, mas ele voltando a fazer gol, ele voltando a ser o jogador que a gente sabe que ele é. Isso tudo é muito importante para o Flamengo, até pensando em 2025. E de forma geral, o Flamengo fez o que tinha que fazer. É o melhor time, é o melhor elenco, estava com vários bons jogadores dentro do Heriberto Rilse, e o Criciúma, no desespero, não conseguiu aguentar a qualidade técnica do Flamengo. Acho que, para mim, o Criciúma caiu muito depois do jogo contra o Corinthians, porque aquilo ali abalou completamente a equipe do Tencate. 2-0 em casa, você tomar de 4-2 com erros individuais, aí já vai para esse jogo desmoronado e acho que, no final das contas, a gente vai ver aí Criciúma e Red Bull Bragantino rebaixados. Só um ponto sobre o Flamengo tinha esperança de terminar em segundo para bater uma meta orçamentária prevista no começo da temporada. Não vai conseguir, porque o Palmeiras venceu, ou seja, o Flamengo não pode bater essa meta orçamentária, e aí eu quero ver se a atual gestão vai bater no peito e mencionar isso também nas redes sociais, já que eles utilizam muito as redes sociais para fazer uma pré-campanha, pensando na eleição do dia 9, dizendo que nos últimos 6 anos ganhou 4 estaduais, e daí? Isso é muito pouco para a história do Flamengo. Mas, mais uma vez, o Flamengo não consegue bater uma meta orçamentária. Isso é feio, já que previa terminar pelo menos em segundo e não vai conseguir no Campeonato Brasileiro. Cadê o hino dele? Eu não quero esse negócio de uma palavra pra ele mais nesse... Sobrevivência. Não era um jogo de 2 times que não caem, nem sobem, nem ganham, nem nada. Morno. Pro Criciúma era um jogo da vida. Por isso que me surpreendeu, GV. O Criciúma é um pouco passivo, né? Não tão intenso quanto a situação pedia. E só uma coisa interessante, o passe do Bruno Henrique parece ser muito simples, né? Ele espera momentos exatos. Na hora do gol do Varela, mas tem que ter um time e uma confiança para dar um passe daquele. Você sabe que... Olha aí, olha é um passe com a parte
externa, né, do pé. É difícil. E ele acaba se aproveitando de uma tomada de decisão errada do Dudu. Que vão dois nele, né? Que vão dois no Bruno. Isso é passe de quem não tá preocupado com boleto. Quando você não tá preocupado com boleto, tu arrisca tudo. Muito bom. Agora eu quero ver, chega em casa na mesa de cabeceira, assim, ó, na mesa de centro, tem aquele, sempre tem um vazio, alguma coisa, cheio de boleto embaixo pra pagar, meu filho. Tu só dá passe, feijão qualquer. Isso aqui merece muito, né? Merece muito. Você sabe que o jogo do Flamengo é sempre bom de ver, né? Até porque a gente gosta muito do Flamengo aqui nesse programa. Mas as coletivas viraram um capítulo à parte. Normalmente acaba o jogo, tu já vai tomar outra. Eu fico esperando e irritado quando demora, porque as entrevistas do Felipe Luiz, as coletivas, que tem mais tempo pra falar, são sempre, cara, espetaculares, uma aula sempre. E ele falou exatamente isso que eu acabei de falar, que eu nem sabia. O Ferinha me falou aqui no ouvido. Vamos ouvir. O fato de a gente perder a bola não deixou a gente formar a nossa estrutura de ataque. Os jogadores não estavam posicionados no lugar que tinham que estar posicionados. O Flamengo venceu, mais 3 pontinhos na conta do pai. Por que eu falei isso? Porque agora eu vou falar de como a Barreira virou baile ontem. Bola, né, que não é o normal, ele vinha jogando bem, né? Mas nas últimas 2 partidas contra o Cuiabá, ele entra também, apesar de ter feito gol, entrou quebrando. Ele mesmo fala, né? Foi até engraçado que ele falou, né, depois, né? Ele falou, pô, tava quebrando a bola. Ontem, de novo, ele tava quebrando de novo. O Alcaraz com altos e baixos, né? Acertava algumas, errava outras, então isso foi tirando um pouco de volume de jogo do Flamengo. Para além da circulação lenta da bola, também essa questão do refino técnico que faltou em alguns momentos e de acelerar no momento errado, deixaram o Flamengo desconfortável, deixaram o Flamengo um pouco numa situação não tão agradável assim, até uns 20 minutos mais ou menos. Quando o Flamengo conseguiu botar a bola no chão e ter um ataque mais pausado, né? Trabalhar a bola com um pouco mais de calma, aí o jogo começou a ficar mais afeição. Também conseguiu ter mais posse, mas ainda não conseguia machucar o Criciúma por conta da circulação lenta da bola, por conta dessa bola que entrava ali nas costas do Mateuzinho. O Flamengo não conseguia resolver naquela vantagem ali por dentro. E aí acaba achando um gol naquele lado esquerdo, que depois o Felipe acabou explorando muito no segundo tempo, né? A leitura do Felipe foi perfeita. A resposta que o Felipe deu para... Taticamente, a solução tática que ele achou para gerar uma vantagem foi ótima. Para mim, foi, aliás, uma das melhores atuações dele até agora. Porque ele percebeu que o Dudu, o lateral direito, subia muito nas costas do Ayrton Lucas, entre o Ayrton e o Davi. Juntava ali o Bolasie com o Dudu e tentava incomodar o Flamengo justamente nas costas do Ayrton, que era o lateral que atacava mais, né? Ele inverteu o eixo do Flamengo, né? Quando aliás, né? Muito legal isso, porque esse time reserva, né? Bom, ontem era de reserva, né? Já tem um padrão. Ele achou um padrão para o time B, que é quando ele tem o Ayrton, ele usa mais o lado esquerdo. Aí tem o Varela, ele segura um pouquinho mais, o Varela fica um pouco mais preso, ele usa mais o lado esquerdo. Quando ele tem o Wesley, quando ele tem o Wesley Alexandre, o eixo é invertido, ele usa o lado direito mais. Então ontem ele tinha mais o Ayrton avançando, e aí o Dudu tentava atacar as costas dele. O que o Felipe falou? O que o Felipe fez no segundo tempo? Até antes da substituição, tá? A substituição ainda facilitou mais ainda o trabalho dele. Aí virou baile mesmo. Mas até antes da substituição já estava uma vantagem pelo lado esquerdo, porque ele botou o BH ali. O BH que estava jogando mais centralizado no primeiro tempo, ele botou o BH ali e falou assim, então você quer me machucar aqui com o teu lateral? Então vou deixar o teu lateral preso aqui agora. Então na hora que ele botou o BH em cima do Dudu ali, o Dudu já não tinha mais como subir. Aí o Dudu ficou em apuros. Coitado, o Dudu deve estar sonhando com o BH até agora, coitado. E aí depois disso foi só uma jogada atrás da outra, né? Do lado esquerdo, o Flamengo do lado esquerdo, gerando vantagem o tempo todo, e aí, enfim, depois a gente vai desenvolvendo mais aí ao longo da live. Rafael, professor, rapidinho. Ô, Rafa, tem uma parte da coletiva do Mil Perdões, calma, Felipe Luiz. Uma parte que eu tava lendo uma coisa aqui no Twitter que estavam falando, inclusive, como sempre, mal do Tite, né? Na coletiva do Felipe Luiz, em que muita gente vai fingir que não ouviu, né? Que foi ele reclamar do ataque anárquico. Isso. E que os jogadores não estavam nas suas devidas posições, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esses elementos, você fala isso muito bem no seu canal, os elementos do ataque posicional, do jogo posicional, dentro do método, da filosofia, do modelo de jogo do Felipe Luiz. Eu até tuitei sobre isso agora há pouco. Fiz questão de tuitar sobre isso agora há pouco, porque tem uma parte da torcida que vive eu diria que quase que um universo paralelo, assim, uma realidade paralela, de que
tem que tabelar, tem que se aproximar. E é claro que é legal o jogo aproximado, é bacana o jogo associativo, e o Felipe promove isso. Enfim, só que isso não é excludente ao jogo de posição, né? Tem muita gente que acha que no Brasil o jogo de posição ele exclui o jogo de aproximação, de tabela, de mobilidade. Não é isso, né? Propagou-se muito, quando o Domi chega ao Flamengo em 2020, uma ideia de que o jogo de posição eram jogadores estáticos, parados. Né? Na verdade, o nome jogo de posição tem a ver com posição do corpo, perfilamento corporal, não tem nada com guardar posição. Essa coisa da posição ficou um pouco... Como a nomenclatura é jogo de posição, aí fica essa coisa de ter que guardar posição. Não é bem assim. Não tem nada de dogmático no jogo de posição. Não é uma questão dogmática e engessada, né? Infelizmente, tem uma parte da torcida do Flamengo que tem totalmente uma aversão a essa filosofia tática, e até dá para compreender de alguma forma porque os caras que praticam jogo de posição, notadamente praticando jogo de posição, não deram certo no Flamengo. Isso não quer dizer que é a filosofia, né? Acho que tem mais a ver com o fato deles não terem conseguido desenvolver um trabalho bom, e aí cada um teve o seu motivo. O Paulo Souza por um motivo, o Vitor Pereira por outro.